Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu já fiz, tá? O que eu fiz quando eu cheguei aqui em casa, hoje à tarde, né? Aqui nos meus estudos para trazer para vocês hoje. Eu medi cada microfone. Como assim? Eu peguei uma caixa minha acústica qualquer que eu tenho aqui, coloquei dentro aqui da minha sala, aqui do meu quarto, tá? E medi essa caixa, tá? A gente vai fazer aqui uma medição de controle, que já é um microfone que está calibrado aqui com o meu software, tá? Então já é um microfone que eu sempre estou utilizando, estou mais utilizando agora, e que está ajustado com o meu software, que é o meu microfone DBX. Se vocês olharem, nem vi se está compartilhada a tela mesmo, gente. Tá aqui. Então aqui no cantinho, ó, vocês vão ver que eu coloquei o nome de cada um dos microfones, tá? Aqui estão 4 medições. Então a gente tem o meu microfone DBX, que é o microfone que eu estou utilizando para fazer a medição. Essa aqui vai ser a nossa referência, tá? Esse microfone aqui vai ser a nossa referência, tá bom? Aí a gente tem o SM57, que é esse microfone aqui, que eu já falei para vocês que eles são muito parecidos com o SM58, né? Os 58 e 57 são muito parecidos, não muda mais essa questão do globo de cada um, né? E a gente tem por último o meu PIV, que é também um microfone de medição, tá? Apesar de aqui no software não tá com algumas correções que esse microfone pede para a gente inserir no software, porém, ele é de medição também e vocês vão ver o resultado aqui dentro do nosso software, tá bom? Aqui a gente está olhando para o Smart, tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem a minha primeira medição. O que eu quero que vocês ignorem totalmente aqui, tá? Eu quero que vocês ignorem esses vales que vocês estão vendo aqui, ó. Essa resposta toda torta de frequência dessa caixa. Por quê? Porque o meu intuito aqui não foi medir a caixa. E pela coerência, que essa linha vermelha que eu tô vendo aqui, ó, tô tendo muito problema de reflexão aqui nessa minha sala. Por exemplo, cada vez que vocês veem uma queda dessa vermelhinha aqui, ó, essa coisinha vermelha caindo aqui, ó, vocês podem ver que vai ter um buraco, ó, que é justamente os cancelamentos que eu estou tendo aqui nessa caixa acústica. Então ignorem isso aqui, porque o nosso intuito não é corrigir isso daqui. O nosso intuito aqui vai ser só único e somente a gente observar o que dá de diferença em medições quando você pega diferentes tipos de microfones, tá? Então a gente pode considerar que essa aqui é a nossa medição base, tá? A gente mediu aqui a caixa dentro do ambiente, tá? E o que eu fiz? Eu só fui trocando o microfone do pedestal. Eu medi no mesmo local, a mesma caixa, no mesmo nível, tudo igual. O que eu mudei de cada medição? Somente o microfone, tá? Tirei um e coloquei outro, tirei um e coloquei outro, tirei um e coloquei outro. Só isso que eu fiz, pessoal. Não mexi em mais nada, em nível de nada, tá? Então, bora comparar. Essa medição tá aqui, só para vocês se localizarem. Aqui embaixo a gente tem a resposta de magnitude do sistema. Então aqui embaixo tem uma escala, ó. A gente enxerga aqui por frequências, ok? Essa linha vermelha é a coerência da sala. Então aqui a gente está medindo as reflexões. Então eu tenho aqui exatamente onde é que estão alguns problemas dessa sala de reflexão, como vocês podem ver, tá? Onde é que eu precisaria resolver. Vou tirar essa coerência daqui para não dar bagunça na cabeça de vocês. Aqui eu tenho uma curva de resposta de fase, tá? Então, como é que o som está se comportando aqui em tempo, tá? Então eu tenho essa resposta de fase aqui da caixa, tá? É essa aqui, acabou. Isso aqui em tempo é só para medir, tirar o delay do sinal que está chegando com o sinal que está sendo medido, tá? Então, a gente vai olhar esse gráfico aqui, ó, o gráfico de magnitude, e nós iremos olhar também esse gráfico aqui da resposta de fase. A gente vai ver algumas modificações. Então, primeiro que eu quero comparar, vamos comparar aqui, ó, com o nosso SM57, tá? Então, a gente já enxerga aqui embaixo, olha só, o que acontece aqui nessa região aqui, ó, aqui embaixo, de 63 Hz, ó. Olha onde está o nível da leitura de 63 Hz com o meu microfone DBX e olha só onde é que está o nível de leitura aqui embaixo com o meu microfone SM57. Aqui a gente tem, cada quadradinho desse aqui é 3, a gente tem quase 6 dB a menos aqui, ó.
de nível de pressão sonora na baixa frequência. E ela vai, ó, até chegar aqui, ó, aqui em cima, ó. Vocês olharem aqui em cima, ele vai dar a frequência exata, ó, 100 Hz. Em 100 Hz, elas se igualam, tá? E aqui eu tenho digamos assim, um sinal parecido. Ou seja, se eu estivesse medindo um subwoofer aqui, toda essa parte que eu perdi aqui, ó, ia dar deficiência no meu sistema. Ou seja, o meu sistema ia estar com isso aqui de sub, mas a leitura do microfone ia dizer que eu tinha isso aqui. Então eu ia colocar muito mais sub do que eu deveria colocar. Só que nessa primeira etapa, a gente vai começar a analisar parte por parte aqui desse grafiquinho, tá? Para vocês irem se encontrando aí, tá bom? A gente vem andando, aí elas vão meio juntinhas e se deslocam de novo. Então a gente tem agora um excesso nessa parte aqui dos médios graves, né? A gente tem aqui, ó, um pouquinho mais de médio grave, elas se juntam de novo. Aí vão meio que juntas, aqui tem uma separaçãozinha pequena, que isso aqui talvez seria desprezível, 3 dB, talvez, não sei, nessa região aqui de inteligibilidade, 3 dB é muita coisa, tá? Então, tá aqui, aí vai, se junta, descola de novo, e aqui a gente tem uma grande diferença, né? Porque o microfone, geralmente microfones dinâmicos, eles não são tão bons para captar alta frequência, né? Então, se você é um cantor aí que canta muito alto, uma mulher geralmente que vai alcançar as notas lá em cima, né? Então, os microfones dinâmicos eles não são tão bons para captar essas altas frequências. Então, olha só o que acontece com o gráfico aqui, ele despenca, olha só, ele vai pro chão, ó. Enquanto do outro microfone ele continua lendo, ó. E a gente tem uma diferença muito grande, de novo aqui nos super agudos. E a gente tem uma diferença quase igual aqui nos graves. Então, o que eu faria com o meu sistema se eu tomasse a decisão de ajustar somente olhando para o gráfico do SM57, tá? Então, eu tenderia a tentar corrigir, puxar essa parte que está um pouco aguda aqui, tentar compensar isso e tentar compensar essa parte de grave. Isso aqui seria o que o meu sistema estaria reproduzindo de fato? Não seria. Então olha o problema que eu iria criar, tá? Olha o tamanho do problema que eu iria criar aqui, tá? Uma outra situação que tem aqui, que somente para questões didáticas também para vocês observarem, é que a gente tem aqui, ó, aqui nos gráficos aqui em cima, a gente tem um desvio de fase bem grande entre os dois microfones. Ou seja, os dois microfones captando no mesmo local, a mesma caixa, com o mesmo nível de sinal, deu essa resposta de fase aqui, ó. Olha só que interessante. Então, a gente vê que está deslocado. Ou seja, se eu fosse utilizar esses dois microfones separados para medir em locais diferentes, por exemplo, eu tenho um microfone lá na frente medindo a caixa da frente, sei lá, e eu estou medindo um delay lá atrás com outro microfone. Eu já teria que levar em consideração que eu teria esse desvio de fase aqui, ó, tá? Só para questões didáticas aí, tá? Então aqui a gente vai pegar agora o nosso SM58. Bora olhar aqui agora. Olha só o nosso SM58, tá? A gente tem uma resposta. Deixa eu mudar a cor dele aqui. Acho que vai ficar melhor. Deixa eu botar ele. Vou botar um amarelão. Pronto, deixa esse amarelão aí, tá? Então aqui agora a gente tem, ó, o amarelão junto com o nosso microfone da DBX. Então o verde é o DBX e esse amarelão que vocês estão vendo aqui é o nosso SM58. Então olha só, a gente tem a deficiência aqui, ó, muito parecida, ó, em 100 Hz que eles se encontram. Mas para baixo, ó, a gente tem uma perca muito grande aqui, ó, em 80 Hz, que é onde o sub está falando. Olha a diferença. Nós temos aqui, ó, mais de quase, sei lá, 5 dB, 4 dB e meio de diferença de pressão sonora, tá? Na baixa aqui, ó. E lá na alta, lá de novo, o que acontece, ó? Aqui quando chega em 10K, 10.000 Hz, o que acontece com o SM58? Ele despenca, ó.
com os super agudos, ó, vai embora. E aí você tem o microfone DBX continuando fazendo a sua leitura. Um desvio de fase muito parecido, né? Se eu pegar aqui, fechar aqui o DBX e deixar o 57 e o 58 aberto, olha só que interessante, pessoal. Os microfones respondem muito parecidos, tá? Tanto que na resposta de fase, ó, vocês vão ver, é muito similar as linhas que eles fazem aqui, ó, quanto na resposta de magnitude. Olha só aqui, ó. A gente está fazendo a leitura aqui do microfone, só tem aqui nesse agudo aqui, ó, uma diferença aqui, ó, tá? Vocês podem ver aqui em 8K, ó, que o SM58 ele tem menos do que o SM57. O 57 tem um pouquinho mais dos agudos lá na frente, que o 58 não leva. Cada produto, pessoal, ele não vai sair exatamente idêntico ao outro, tá? Não vai sair exatamente idêntico. Mas a gente pode considerar que são bem parecidos, tá? São bem parecidos, ó. Aqui um pouquinho no grave aqui, ó. O SM58 tem um pouquinho mais de corpo aqui na baixa, né? Comparado aqui com o... Tô num barulho aqui. Voltando aqui. Então a gente vê aqui nessa baixa frequência, ó. Aqui em 115 Hz, ó. Que tem uma diferença aqui de uns 2 dB aí de diferença, 1,5 dB. De um para outro, ó. Mas aí a diferença maior que a gente encontra é aqui mesmo na alta, mas de resto é muito parecido, né? Mas bora comparar com outro microfone de medição. Será que ele vai aparecer mais com o DBX ou será que esse outro microfone de medição da Pive vai aparecer mais com o DBX, né? Então bora ver, ó. Tá aqui o gráfico do nosso DBX. E tá aqui o gráfico do nosso microfone Pive, tá? A gente pode ver que tem exatamente 180 graus de diferença aqui, deslocamento de fase entre um e outro, ou seja, esses microfones estão trabalhando com as polaridades invertidas, então eu precisaria inverter a polaridade de um para eles funcionarem parecidos. Mas esses gráficos iriam ficar cravados um dentro do outro, muito similares, muito parecidos. A gente teria, com esses dois microfones, mais ou menos nesse gráfico aqui em cima, ó, essas duas respostas aqui, ó, com esses dois microfones aqui, ó, tanto o DBX quanto o Pive, tá? Depois que a gente inverter a polaridade de um deles, para fazer aqui a medição. Se a gente fosse usar em conjunto, tá, pessoal? Mas, olha só a resposta de frequência, galera, de magnitude, o que aconteceu? Olha só, como as linhas vão muito parecidas, né? Desculpa, pessoal. Tirando aqui nessa região de 5K aqui mais ou menos, ó, começa aqui em 3K até aqui em 8, 9K, tá? Aqui a gente tem esse descolamento, que eu acho que isso aqui é uma correção que esse microfone tem que fazer, e eu acho que vai ficar muito parecido aqui. Mas tirando isso, né, a gente pode ver, ó, que ele capta sim lá na frente os super agudos, e ele capta também as partes baixas, os graves, ele capta muito parecido os dois. Então a gente começa a observar que, analisando esses gráficos aqui que o software está dando, que a gente tem características de microfones bem diferentes aqui, né? A gente tem dois microfones que não foram tão competentes para captar baixíssimas frequências e altíssimas frequências. E a gente tem dois microfones que conseguiram captar um espectro muito bom, né? Que ele ia dar para a gente uma amostragem muito boa do que estava acontecendo com o nosso sistema.